seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia, galera, tudo bem? Eu, André Luciano, aqui anfitrião do podcast do Caos ao Case. Hoje num dia aqui abençoado, com um grande convidado, ele que é um dos pioneiros nessa questão que hoje tanto se fala de influencer, um dos maiores influenciadores social da Baixada Santista, Mário Nequinho. Olá, André. Bom dia. Bom dia, Mário. Obrigado. Tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus, na paz. Sim, bem. De boa? Sim. Muito obrigado por ter vindo, hein? Eu que agradeço o convite, é um prazer. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso pessoal, falar seu nome, passar parte da sua história. Quem é o Mário Nequinho, que nós conhecemos como Mário Nequinho? Mário Nequinho chama-se Mário Augusto Parra Puice, agora comercialmente ou popularmente Mário Nequinho. Eu sou fotógrafo, paparazzi, colunista da cidade. Vivo clicando gente feliz e hoje eu considero que eu faço a coluna social da cidade. Trabalho através das fotos, divulgação social das pessoas, dos negócios e dos produtos. É uma coisa básica, envolve esses 3 pontos. Mário, essa questão do Mário Nequinho paparazzi, e como está lá nas suas redes sociais, né? Eu digo que, não sei se eu te falei, mas o pessoal aqui sabe que nosso podcast aqui nós convidamos pessoas que nós acompanhamos parte da história, né? Ou tem uma história de case muito grande, quando tem um fato pontual, ou do caos ao case, porque eu digo que todo mundo que é aqui de Praia Grande vem de uma cidade que outrora foi de caos, e que todo mundo que está inserido no contexto de hoje, de alguma forma, tem um case. O Mário Nequinho, antes de ser o Mário Nequinho paparazzi, teve o Mário Nequinho, você sabe que eu te conheci lá no passado, você conduzindo com muita maestria assembleias de condomínio, e a sua inteligência emocional diferenciada foi uma coisa que muito me chamou a atenção. Então conta a sua história, desde outrora lá, trabalhando nas questões condominiais, para chegar nessa sumidade que hoje é aí na questão de influência social. Realmente, André, eu fico feliz que tem uma pessoa no presente que lembra desse meu passado da vida em condomínio, da vida em burocracia, dentro de administradoras. Foram 22 anos dentro de 6 administradoras, é um trabalho desgastante, porém eu fazia com muito prazer, muito boa vontade, muita aplicação. Era um trabalho que me deixava muito feliz, mas a administração de condomínios, ela me fortaleceu. Eu costumo dizer, tenho dito bastante, que a administração de condomínios me tirou a timidez, ou pelo menos 90% dela. Porque pela necessidade, a partir do momento que eu comecei a fazer as assembleias, talvez foi ali que nós nos conhecemos, e fazia com muita aplicação, eu fiquei muito conhecedor do segmento. E você, conhecedor do segmento, acaba, até por característica própria, acabava passando sempre as melhores informações. Mas é um segmento que você, apesar de ficar como intermediário, ele é desgastante para quem justamente fica nessa condição de intermediário, que eu levava não sempre as melhores informações de soluções,
mas para quem tomava a decisão eram as piores decisões, que era o aumento dos condomínios. Né? 22 anos de administradora de condomínio. 6 administradoras. 6 administradoras. Quando começou? Em qual administradora? Tudo começou em 1980, com a administradora... 1980? 1980. Você já era de maioridade? Estava ali às vésperas de me alistar para o Exército, mas como tratava-se de um escritório na época meu cunhado, hoje meu ex-cunhado, e então teve essa facilidade de estar na empresa e ao mesmo tempo fazer aí o alistamento, que por sorte e por falta de peso eu fui excluído aí da seleção. E a partir dali eu vivi essa vida de condomínios, onde eu passei a gostar muito do segmento, porque veio de encontro com a minha características, que sempre fui uma pessoa prestativa, querendo passar sempre a melhor informação, então eu achava que tinha muito a ver. E acabei fazendo da melhor forma, porque justamente os condôminos eu entendia que dependiam, o pessoal que vive em condomínio depende da melhor informação, porque para tomar as melhores direções, que a parte financeira, a parte problemática de um condomínio, ao meu ver, é a parte financeira do condomínio. A parte financeira, como você disse, seria a previsão orçamentária? O orçamento de cada torre, de cada prédio, de cada condomínio. Quando você entra lá em 1980, você já cuidava dessa parte de ajustar esse orçamento? Não, mas pela empresa ser pequena na época, você acabava estando envolvido ali, não diretamente com essa função, mas ali acabava já tomando conhecimento desse conceito que é talvez do tripé do condomínio, é o principal problema aí da vida condominial. Né? E você foi de 80 até quando trabalhando de condomínio? 80 até 2014. Foi o último ano em que eu trabalhei de condomínios. Nesse momento de 2014, eu era sócio de uma administradora com mais 4. E aí houve um desgaste de sociedade, onde, ao meu ver, não me atendeu aí as necessidades, não me atendeu as características, porque eu sou uma pessoa que tem minhas filosofias de vida. Então, em qualquer situação que eu caminhar e eu entender que quem estiver caminhando comigo não está dentro, não só por ser a minha filosofia, mas quando eu fecho uma filosofia de vida em qualquer situação, a gente pega os principais princípios, né? Que é a humanidade, a divindade, essas coisas que realmente fazem com que o ser humano mostre o seu valor, né? E não unicamente um ponto principal que é o cifrão. Né? De 80 até 2014 deu mais tempo, Mário. Acabou dando um pouquinho mais de 22 anos, né? Talvez eu tenha dito, eu costumo dizer os 22, mas eu já venho carregando esses 22, porque como eu saí do setor, a gente talvez falta atualização aí, mas o mar é número baixo. O mar é do tempo que a praia tinha água viva. Sim, é porque dentro desse período de início até o final, houve a passagem por bancos. Eu trabalhei em bancos e trabalhei em construtora. Você trabalhou em banco também? Sim, trabalhei aqui na agência 280 do Boqueirão. Então saí de uma administradora, entrei numa oportunidade com mais 9 funcionários na época no Bradesco e depois me reconduziram para a administradora. Quando você trabalhou no Bradesco, foi em que época? 86 a 89, apenas 3 anos. Depois voltei para a empresa anterior. Então eu acho que eu fui seu cliente lá. Provavelmente, sim. Eu era garotinho, eu costumava dizer para o meu pai que eu era amigo do dono do banco, que era o Maneco, pai do Sim, foi através do Maneco que eu entrei, ele era cunhado da minha irmã, saudoso Maneco. Eu pegava uns cofrinhos vermelhos que naquela época a instituição dava. Sim. Para guardar o dinheiro que eu vendia amendoim, coisas na praia, e na segunda-feira eu ia levar lá, eu ia lá na mesa do seu Maneco, era o único cara que usava gravata, uma gravata vermelha, uma mesa lá no Maneco, fundo. o famoso, saudoso Maneco do banco. Sim, pai de preta, pai do... marido da Dora. Sim, da dona Dora. Foi a minha irmã mais velha, ela foi cunhada do Maneco, através da Dora, né? Tá. E por coincidência, esse tipo de anotação que eu faço há muitos anos, ele veio da época em que eu trabalhei com o Maneco no Bradesco, exatamente isso aqui, que é um rascunho de 1/4 de ofício. O Maneco, ele tinha esse hábito. O Maneco, apesar de ser o que mandava na agência,
Ele era uma pessoa que no tratar com os funcionários, ele era uma pessoa educada, discreta, objetiva, e ele não usava do comando ou do poder para passar, como normalmente alguma autoridade passa, verbalmente. Ele tinha o hábito eu trabalhei num departamento de financiamento, mexia com muito formulário, e ele tinha muito hábito de passar as fichas assinadas pelo cliente, e a instrução ele passava resumida desta forma e de uma forma bem objetiva, bem prática, datava, vistava, e realmente eu peguei esse hábito dele, nunca mais larguei, e realmente achei que quando você transporta comunicações para as pessoas, de preferência que elas sejam anotadas, porque para não ficar aquela coisa de telefone sem fio, né? Mário, então, você sabe que eu te observo há muito tempo, né? A gente aqui na cidade, universidade tem paixão pela cidade, a cidade não é feita de prédios e nem de concreto, é feita de pessoas. Sim. Então, você acha que essa sua questão da interação social também se deve um pouquinho ali o convívio com o próprio Maneco, porque você absorveu a questão de sintetizar em tópicos algumas coisas. Essa questão sua do trato com as pessoas? Sim. Principalmente pela educação familiar que eu tive através da figura do meu pai. E completada, na maior parte, por conta do trabalhar em banco, trabalhar em administradoras, em lugares bem organizados. Isso realmente se deu e resultou nisso que é hoje. Tratar em foco o social, as pessoas, né? A tendência também, o meu trabalho ele abrir para divulgação de produtos, mas o foco principal é a coluna social, a divulgação das pessoas, né? O trato com as pessoas. Você ficava lá no segmento dos formulários imobiliários? No banco? Foi um dos departamentos que eu trabalhei. Na época, financiamentos dos clientes da agência, dos bancos, das empresas, e era um departamento muito ligado à gerência. Mas foi um dos departamentos, trabalhei por três departamentos dentro da agência do... Por que eu te digo isso, Mário? Porque eu, graças a Deus, aqui no exercício da minha profissão, a gente acaba tendo contato com várias pessoas que conhecem a história da cidade e as pessoas comentam, no caso do seu Maneco, da habilidade dele de não prejudicar os empresários. Às vezes o empresário tinha uma dificuldade, tinha feito um financiamento lá de um prédio e ia ter um problema, ele ia ali inverter, fazer o papel de buscar pessoas para fazer um negócio com aquele camarada, para tirar a provisão que aquele camarada estava inadimplente no banco, para entrar dinheiro na conta daquele camarada, resolver, você percebia que ele era muito mais que um gerente, muito mais que um consultor. Ele apagava o fogo, ele pegava um problema de um cliente dele, e ele mesmo dava um jeito de estar resolvendo, devia envolver os demais subordinados. Chegou a participar de alguma coisa nesse sentido com ele? Não tinha essa participação, porque a minha função era mais de assistência realmente no momento final. Mas o Maneco ele era muito habilidoso no trato com as pessoas, ele tinha um carisma natural realmente muito impressionante, e além do conhecimento, a dedicação dele ali na questão de números da instituição. Então ele tinha um tripé de características que eu acho que realmente ele conseguia ser um bom gerente de agente, tanto é que ele foi inaugurar uma agência, foi convidado para inaugurar uma agência no centro de Santos, não me lembro o número da agência, mas por conta do grande perfil dele de colaborador da instituição. Isso é referência, né? Sim, eu tive esse prazer de trabalhar com uma figura profissional muito, muito grande. Então tá, daí você começou com o cunhado, daí fez escola um período ali com o seu Maneco, aí volta para administradores de condomínio. Volto para administrador de condomínios, cobrir a função de uma encarregada de departamento pessoal, na época não era RH, e como eu já era conhecido pela empresa, o RH, uma pessoa de confiança. Até na época foi uma situação bastante, foi polêmica, não sei se o termo é polêmico, porque os funcionários daquele setor se achavam na competência de cobrir aquela pessoa que estava ausente por questão de gestação. Então você ficou um clima bastante difícil, mas graças a Deus a gente
acabou por comportamento de relacionamento com as pessoas, viram que eu não era o culpado daquela situação, né? Então, fui convidado, então você acaba contornando e certas coisas na vida nada melhor que o tempo, né? Das pessoas verem que... Então eu fui cobrir a pessoa lá no departamento pessoal, e com o tempo ela volta, eu permaneci um tempo com ela, e depois dentro da empresa, pela característica de comunicação que eu tenho e de gostar de deixar o cliente bem esclarecido, aí me colocaram aí sim no setor de atendimento daquela empresa, e como um dos gerentes de atendimento, e passei a partir daí, não saí, de todas as administradoras que eu trabalhei posterior, elas eram função de gerência de atendimento. Gerência de atendimento. Seria relacionamento, né? Seria o gerente, cada um tinha uma carteira de clientes, dentro do total da empresa, e você acabava servindo de pivô daqueles clientes. E o que fazia, Mário, um gerente de atendimento, gerente de relacionamento, que na verdade é o que você, como eu falei, esse trabalho social, de escutar as pessoas, porque as pessoas têm problemas, em todo lugar tem problemas, mas as pessoas querem se sentir escutadas, e você tinha muita inteligência para estar conduzindo ele. O que fazia um gerente de relacionamento nessa época? Ou de atendimento? Ele é o ponto principal de contato dentro da administradora, onde o síndico vai reportar a ele todas as necessidades que ele tem daquela função de síndico. Os condôminos, em geral, acabam caindo dentro dos setores da empresa, mas o gerente de atendimento ele é a ligação direta com o cliente, que vai recepcionar todas as necessidades. No caso, o cliente prédio é representado pelo síndico. E às vezes até pela função do zelador, mas quando a pedido... Então ele é o centro das atenções do cliente síndico para a solução dos problemas. É que para chegar à função, para você ser um gerente de condomínios, você precisa ter um conhecimento amplo do segmento para poder receber o problema, matar, não aquela coisa, não? Distribuir, fazer o gosto, e dar o feedback com conhecimento de legislação, apesar que a vida condominial ela não é difícil, o que precisa ter é uma paciência bem grande, porque os problemas, eu acredito que de lá para cá, eu já estou afastado quase 10 anos, não diminuíram, né? Então na minha época já era complicado administrar uma torre de condomínios, porque também um dos problemas de um condomínio é a relação humana entre eles, né? Então eu sempre tive essa habilidade, você citou, de ouvir, e você precisa ouvir, tanto síndico, zelador, porque às vezes há divergência entre síndico, zelador e um condômino, que acha que o zelador ganha porque ganha mais que o condômino que ganha na aposentadoria, enfim, tem essas coisas, e você precisa estar nesse meio de campo, porque as pessoas em geral, até em qualquer situação, ela entra em divergência, mas o que eu vejo, na maioria das divergências entre as pessoas, é que elas não na hora da divergência, elas não se comunicam direito. Aí o problema, ao meu ver, dobra. Porque se o problema for esse copo com água, se elas não se comunicarem direito, vão virar 2 problemas. É a comunicação errada, além do problema inicial, que é o copo com água, ou sem gelo, com gelo, enfim. Então, para a gente contextualizar, aproveitar, porque nós não conversamos com ninguém de administrador de condomínio. Então, na administradora, num prédio lá de 100 apartamentos, cada unidade falava os setores específicos, conforme a necessidade. Geralmente sim. E o CNPJ condomínio falava com o zelador ou com o síndico para tratar de interesse não individual de cada unidade, sim do coletivo aqui, do CNPJ, da torre, sim. Aí era a função do gerente, porque normalmente são informações, são consultas mais graduadas, e aí precisa ter um conhecimento, porque se sair uma informação, ela tem que ter um embasamento, ela tem que ter um enquadramento, ela tem que ter... Bacana, eu não entendia, bacana que eu entendi o fluxograma, como que uma das coisas, porque eu vi você em algumas reuniões de condomínio, um prédio ali na aviação, que não cabe, aqui está falando o nome do prédio, bem conturbada e as pessoas às vezes perdendo energia, gastando energia por algo que era irrelevante, mas
querendo demonstrar sua insatisfação, ou querendo demonstrar poder. E agora, eu acho que a pessoa falou umas 8 vezes a mesma coisa, e você com toda a paciência do mundo, sempre com essa a tonalidade de voz aí na mesma frequência. Cara, esse cara é demais, o cara Modéstia à parte, sim. Eu estava ali na reunião como parte no condomínio, mas a gente fica olhando, eu falo, poxa, será que isso ocorre comigo na vida profissional na Poetário? Pegar alguns casos e ter essa inteligência emocional, porque como que era você estar vivendo aqueles problemas, que você vivia o problema do condomínio, desde o nascedor, como você falou, que você já recebia a demanda do zelador e do síndico, e não se envolver com aquilo emocionalmente. Como que é isso, Mário? Acho que por conta do berço de educação, sempre respeitar as pessoas, mesmo no momento de divergência. Conhecedor da situação, conhecedor do segmento, conhecedor até da torre em questão, e um outro, entender que aquela pessoa que está... Fui muito batido em momentos de trabalho em condomínio, mas entender que aquela pessoa, pelo que ela passava de informação, até às vezes a forma rude que ela passava, mas que não era pessoal com o Mário. E você detecta que a pessoa não está, ela está falando coisas sem conhecimento. E eu tenho dentro de mim que se eu tiver uma divergência contigo, mas se eu não te conhecer, eu tenho que diferenciar se é pessoal ou se é por falta de conhecimento sua. E aí eu me sentia na obrigação, até porque eu estava a serviço de uma empresa. Sim. Então eu não podia... Então você tirava... Então juntando minha educação, juntando meu conhecimento, a falta de conhecimento do elemento, e a boa vontade que eu tinha, o prazer do trabalho, e mais as pessoas que estavam em volta, que não tem nada a ver. Enfim, eu fazia todo esse apanhado e me dava. Modéstia à parte, eu digo que eu tenho a obrigação de entender, eu tenho a obrigação de tratar bem a pessoa. E era o que eu fazia. Só que me desgastava, sim, mas era o prazer. Naquele momento, aquele desgaste fazia parte do meu prazer. Te disse há um tempo atrás que hoje algumas coisas eu faria em quantidade menor, que lá eu fazia X vezes, eu fazia um pouquinho menos, porque até não tinha necessidade de fazer tanto. Menos é mais. Eu tirava só gordura, né? Então, você estava falando de paciência disso, daqueles esses termos, eu costumo dizer que eu quero virar o maior especialista em ter paciência, em jogo de cintura, porque a humanidade não está ficando melhor. Então, seja naquele segmento de administração de condomínio, que deve estar um horror hoje, deve estar um caos. Estou para fazer visitas aí comerciais para administradores, mas é que às vezes encontro uma certa dificuldade, não deles não me atenderem, mas se eu for em um, o outro não vai, porque vão pensar que o Mário está como espião na época que era administradora, quando eu fazia a captação. Mas isso a gente vai trabalhar em torno disso. Mas por quê? Para também atualizar, até trazer esse segmento que eu vivi muito para esse momento do meu trabalho, que é a divulgação social, comercial e tal. Mas eu quero sim, e estou me especializando na prática de que é para ter mais paciência com as pessoas, porque eu tenho percebido que a comunicação entre as pessoas está cada vez pior. Isso afeta em qualquer segmento. Né? Isso aí sempre esteve, né, Mário? Eu acho que isso não vai mudar. Eu penso que... Vai mudar para pior. Precisa ter pessoas no meio para fazer a gestão, de interpretar, fazer o que você fazia. Cabe às empresas cuidar disso, né? Cuidar disso. Esse ponto mitigar os ruídos. Os ruídos vão ser arretados, porque os interesses, as pessoas são diferentes, os interesses são diferentes, que agora nós estamos aqui numa região turística, né, aqui na Baixada Santista. Começou a pandemia. O pai da criança e a mamãe da criança queria que a criança fosse para o lazer. A pessoa que tem um pai com mais idade, a mãe de mais idade, não quer ninguém no lazer, não queria o contato, não queria nada funcionando, porque era tudo muito novo. Então, isso aí deve ter potencializado os conflitos dos condomínios de uma maneira sim. que você não consegue mensurar, porque está fora, não sei se você tem contato no dia a dia com pessoas que eram da área, né? Já se imaginou no tempo desse de Covid? Seria mais desgaste na prática, mas sempre tive a felicidade de não ser o causador
do problema entre o condômino e a outra ponta, ou entre as pontas. Então isso sempre me deu a tranquilidade de executar as funções, a missão de atendimento, porque graças a Deus eu não era, repetindo, o causador da situação. Mas deve ter sido muito conflito entre a regra, a lei de momento, com a intenção, a vontade das pessoas, seja por conta dos herdeiros ou por conta, né, do lazer de cada um. Mas deve ter sido graves momentos, e aí os funcionários de administradora devem ter estragado o dia de muita gente. Sim, deve ter demorado bastante. Você estava, antes da gente começar o bate-papo aqui, você estava comentando uma situação num prédio no qual você não gerenciava a carteira, né? E foi provisionado pelo que cuidava do prédio, ali uma provisão de 8 a 10% de ajuste, e você fazendo uma análise vossa, que você não tinha o dever de interferir, mas você interferiu e fez uma análise que não era 8 nem 10, que era 100 e poucos %. Você pode contar para nós? Não? Sim, esse foi, no mínimo, um dos 3 momentos que realmente marcaram para mim, e ali houve, na prática, um excesso de envolvimento meu, consequentemente um desgaste, mas apesar disso, um resultado muito feliz. Ocorreu que eu fui destacado de última hora para uma assembleia de condomínio, que geralmente são de sábados. A colega gerente da carteira foi destacada por necessidade para um outro cliente. E eu, para aquele momento, habitualmente, eu chegava em média 20 minutos, ou meia hora antes da assembleia, e tinha por hábito fazer uns rabiscos, buscando aí os números reais do condomínio. E naquela época uma grande administradora tinha por processo fazer a previsão orçamentária. Fez a previsão orçamentária, deu um número, ela previu um número, por regra geral, um número bem significante, não chegava na época a 10%. E o meu critério de cálculo, ele pegava os últimos 3 meses de uma forma bem sintética. Eu apurei uma necessidade de valor de condomínio daquele momento, ele representava para o mês seguinte, no bolso de quem ia pagar, 175% de aumento, que era equivalente a 2 itens. Uma taxa extra igual ao condomínio presente, que 100%, e elevar o condomínio a 75%, manter até uma segunda ordem futura. E o síndico, ele era o assinante da conta bancária, portanto o recurso entrava só na conta do prédio, e o síndico era advogado, bem atuante. Quando eu identifiquei esse número, antes de começar a assembleia, eu comuniquei ele. É um síndico que, né, não tinha que passar por ele, é um síndico, um perfil bem controlador. E ele, imediatamente, quando ele tomou conhecimento do número de 175%, ele fez, deu uma imagem, demonstrou a imagem de surpresa, e por infelicidade ele tinha enterrado a mãe dele um dia antes. Então, realmente, o psicológico do cliente, eu acho que não estava dentro do normal. Mas eu tranquilizei de que aquilo era uma necessidade, estava identificado com realidade, coisa simples até de identificar. O cliente estava o condomínio estava com contas vencidas e sem caixa nenhum. E ele autorizou eu passar aquilo para a assembleia. Então, neste momento, eu já estava numa fase de vivência em condomínio, onde eu adorava fazer as assembleias de forma em pé, não sei se é esse o termo adequado de falar, que é até para você passar dentro de uma pauta grave como aquela, importante, achava até melhor uma forma de passar. E eu particularmente gostava. E eu tive um desgaste de passar. Eu passei por 3 momentos, 3 vezes aquela necessidade, explicando repetidamente, mas por 3 vezes. E durante a assembleia eu conquistei o apoio de uns 2 ou X condôminos que, creio eu, que entendiam dos números e perceberam através dos balancetes históricos do condomínio daquele ano que a necessidade era real. Então eles já tinham manifestado para os outros condôminos que era realmente, que vamos aprovar, porque não tem como fugir. E nessa terceira insistência de passar em favor do cliente, porque se você tem uma necessidade naquele grau de percentual,
e você não, como quem está com a missão na mão, era um objetivo, eu convencê-los, ou aprovar ou não, mas porque senão eles voltariam em menos de um mês para tratar da mesma necessidade, porque não havia onde te tirar o recurso, pelo menos de forma natural, de forma normal. E aí me levanta um condômino, um senhor de idade, um senhor, né? E ele fez uma afirmação, mais ou menos dizia que eu estava insistindo muito naquele interesse de aumento de condomínio, que realmente era bem significativo. Ele achava que a administradora estava com segundas intenções, ou mal intencionada. E eu, modéstia à parte, André, eu já estava numa fase da vida onde eu sabia o que eu falava, sabia como falava, eu já tinha uns condôminos ali favoráveis, enfim, eu estava com tudo a favor. E eu vi aquele absurdo daquele senhor, então era nítido, como eu te disse alguns minutos antes, ele não sabia o que ele estava falando, eu não estava duelando com pessoas, né, que sabiam, enfim. E eu, você é profissional e isso acaba... E eu, modéstia à parte, eu baixei um pouquinho o tom. Ele não falou em tom alto, mas eu baixei um pouco mais o tom dele e disse a ele mais ou menos de que eu ia relevar o que ele estava dizendo, porque ele não sabia o que estava falando, ou vice-versa, né? E realmente, era o máximo que eu podia falar. Eu tinha que relevar aquele senhor, ele não sabia. Se eu perguntasse para ele quanto foi o último saldo daquele condomínio, ele não sabia. Então eu tinha que relevar aquela ignorância dele no bom sentido. Se é que existe ignorância no bom sentido. E foi, aquele senhor absorveu, ninguém falou nada, ninguém xingou ele, nem eu. Então aquele senhor, dali 2, 3 minutos, ele sumiu da Assembleia, não vi mais aquele senhor. Resumindo, foi aprovado o número 175%, numa forma de taxa extra, uma parcela /1, e o condomínio elevado 75%, ninguém mais falou nisso, não tiveram outra Assembleia no mês seguinte, enfim. Mas ali foi um desgaste, como você disse, quando fez a pergunta. O cliente não era da minha carteira, a empresa fez a previsão, mal ou bem ela fez. Eu poderia ter ido com o material, apresentado, não falado nada. Mas eu não, a minha consciência naquele momento não estaria em dia. E você não identificava, enfim, da sua interpretação da informação. Então, a matemática, ela me senti na obrigação. E é o que eu faço até hoje dentro desse trabalho, que depois nós vamos falar mais. Mas eu sou obrigado. A gente vai, na vida a gente vai caminhando, cada um no seu quadrado, cada um na sua profissão, cada um no seu segmento. E você vai, primeiro que você tem que entender o ser humano. Aí você vai buscar formação para entender, que ele é bem complicado. Ou você vai peneirando. Quantas pessoas eu já lidei na minha vida? Já lidei com 1000, um exemplo. Eu pretendo lidar com mais 100.000, que é meu prazer. Eu pretendo lidar com quanto mais gente, melhor. Obviamente com a devida prevenção. Mas ali naquela situação de assembleia, tem que entender. Sabe? E me fazia bem, apesar do excesso. Mas hoje a gente continua usando aquele dom, aquela coisa. E hoje, com relação, abrindo um parênteses da fotografia, não é meu prazer só chegar e pôr, tirar e pôr na rede, não. Eu vou deixar pessoas, quando tiver mais de um, eu vou dar o meu melhor também para as pessoas saírem bem na fotografia. Então, voltando aqui à questão burocrática, foi sempre assim, com as devidas adaptações, para não ter desgaste, não ter arrependimento, não ter má interpretação e acesso, mas sempre lidando o melhor, seja em administradora, seja no que for, né? Seja amanhã ou depois aqui em sócio da Costa do Sol, enfim, né? A gente... Mas, deixa eu falar uma coisa. Eu agora já vou sair do bate-papo. Fica à vontade. Eu não sei se é percepção minha, meu sentimento é que você voltou lá na história que te trouxe até emoção. Aproveitar que você voltou fazia lá, coração pra que eu caramba. senti que você voltou. Ninguém fazia igual a mim. E provavelmente não faz até hoje. Nem os donos de administradora. Olha aí. Nem os donos. Repete. Foca aqui, Fernandinho. Nem os donos fazem. Foca aqui no Então bar. não tem paciência. Ninguém fazia igual a mim. E creio que ninguém faça. Outro dia um administrador postou na rede, tudo bem, não deve ter mais de 10 anos de administração. Ele postou na rede, xingando, acabei de atender um cliente, pai, provavelmente ele estava certo na divergência. Mas o cara postar na rede que ele brigou com o cliente, não citou nome e tal. Mas você vê, não dá, as pessoas não têm a paciência. Eu modéstia à parte,
Eu fui, sou e quero ser cada vez mais dotado de paciência que ninguém tenha, ninguém. Pelo menos que eu cruze no caminho. Pode ter, lógico, né? Mas que eu conheça. Então não tem. Se você disser para mim, Mário, eu costumo ir em assembleias. Ainda não vi neguinho que conduz uma assembleia com você. Não tem. Tem pessoas conhecedoras tecnicamente, tá, mas isso obviamente que, né? Tem um ex-diretor meu aí, foi padrinho de casamento da época meu, ele é um grande conhecedor do condomínio aplicado, mas ele não técnica, aquele... Minha técnica, Mário. Eu já sei que ele vai para o embate quando um condomínio... Sabe, as espetadas que eu tomei em administração de condomínio nas assembleias, esse que eu me refiro, não segura, os caras batem. Uma característica que eu tenho, até no meu trabalho hoje e desde lá atrás, eu não rebato. Você pode falar o que você quiser para mim. Desde que você não fale da minha família, obviamente. Mas falar do Mário, não vai haver rebate. Eu não vou te jogar isso aqui. Não vai haver comunicação, vai haver não sei de onde eu tirei isso. Não fiz curso, não fiz nada. Mas isso é uma característica que eu cada vez quero ter melhor. Que é a paciência de quando o cara me der uma espetada, tirar de letra. Porque você fala de paciência. Hoje, Mário, as pessoas intitulam de inteligência emocional. Então, na verdade, fico feliz de ouvir isso de você. Na prática Você está vendo como que o mundo vai se aperfeiçoando? Porque as pessoas hoje falam dos influencers digitais, influencers aqui. O Mário sempre foi um influenciador social. Social, sim. Sempre lidando nessa questão. Mas antes da gente ir para essa parte da sua influência social, que hoje é o que acabou dando ensejo, também para estar te convidando, porque é onde a gente contextualizou o seu case, ainda naquela reunião onde você colocou seu ponto de vista ali, Mário, você não arrumou um problema dentro da empresa, porque você fez uma intervenção no trabalho da outra colega, a outra colega não estava vendo ou estava dormindo, ela e a administradora estavam negligenciando, porque foi um aumento muito abrupto, né? Não te trouxe problema, e nem problema também entre o prédio junto à administradora? Graças a Deus não, porque naquela assembleia não levei ao conhecimento da assembleia os números menores. Não levei ao conhecimento deles. Na empresa, inclusive toda segunda tinha assembleia, tinha reunião de acontecimento das assembleias. Não polemizei, levei só o formulário preenchido da necessidade. Não falei, administrador, eu nunca polemizo nada. Tá. Levei o curso natural. Quanto que aumentou, Mário? Preenche o formulário, 175%, emite taxa extra para vencimento, nada. Segui um fluxo normal. Não dei destaque, ninguém deu. Parece que foi uma coisa normal. E a colega? A colega, o perfil dela, hoje ela já está aposentada e consegue morar em outro estado. O perfil dela, eu não polemizei, ela não perguntou, ela não me disse obrigado, porque também não era perfil dela, senão, enfim, passou despercebido. O desgaste que eu tive ali foi só meu, o sucesso foi só meu. Eu acho que eu acabei ajudando os condôminos, que não precisaram voltar o mês que vem. E foi uma coisa, a partir do término, ocorreu tudo como se fosse uma coisa normal. Não fiz valer da minha glória em nenhum momento. Não gosto. Não gosto de ganhar destaque onde não é meu objetivo. Antes da gente modernizar a maneira de expressar o contexto do Mário, de falar paciência para inteligência emocional, você anteriormente falou por 3, 4 vezes que você deve isso à educação dos seus pais. Conta mais um pouquinho dos pais. Por que você acha que vem deles essa sua questão da sua paciência? Quem era seu pai, a sua mãe, o que fazia? Meu pai e minha mãe saudosos. Meu pai é chileno de nascimento. Do Chile? Faleceu, Vinha Del Mar, ele tinha 88 anos. Ele veio para o Brasil com mais ou menos 40 a 45 anos, com uma mão na frente e outra atrás. Meu pai foi órfão de pai e mãe lá no Chile. Com menos de, acho que no máximo com menos de 2 anos de idade, ele perdeu os pais, não lembro que motivo, e
Foi criado por uma tia de primeiro grau, milionária no Chile. Ele teve toda a liberdade do mundo, cresceu com toda a liberdade do mundo e recursos, e todo o recurso do mundo. Segundo ele, contando para nós aqui, ele quase se perdeu. Foi criado com liberdade, com recurso. Ele com 15, 14 já estava se aventurando, dirigindo carros lá pelas ruas do Chile, quase se matou, quase isso, quase aquilo, quase se perdeu, tal. Não lembro, não sei por que motivo ele veio para o Brasil, deixou a família dele. Acho que acabei não perguntando por que foi, mas não sei. E ele, quando veio para o Brasil com a mão na frente e outra atrás, conheceu minha mãe, que já tinha 2. Fez minhas 2 irmãs e mais eu. Sou o caçula de 5. Meu pai usou, segundo ele passou para nós, ele usou a política de criação dos filhos, o inverso que ele teve. Ele nos podou, nos controlou, não foi carrasco em nenhum momento, mas foi muito rigoroso na educação. Então, ele criou nós sobre uma proteção, pelo menos a mim, vou dizer por mim, né? Fui o caçula, nunca pitei nada em casa enquanto meus irmãos eram solteiros. E isso, eu costumo dizer que foi o inverso da criação dele. E, por sorte, até por conta, enquanto nós estávamos debaixo das asas do meu pai, pelo menos enquanto eu não trabalhava, e algumas coisas deixaram até de acontecer realmente por coisa ruim, porque por conta do excesso dele. E ele nos educou, ensinou a respeitar pai, mãe, vizinho e tal. Então acho que ali realmente nasceu a grande figura humana, o humanizado, que termo quer que seja, hoje o que é o Mário Nequinho, né? O que é o Mário Augusto de nome, Mário Nequinho comercial. Então ele fez com vocês o oposto do que ele fez. O oposto. Ele tinha liberdade, disse que quase se dirigindo. Porque no Chile as vias rápidas são rápidas mesmo, está Fernando? Lá as vias rápidas são rápidas, não tem essa questão. O pedágio aqui é praticamente eletrônico. Você tem um sensorzinho no carro, você está a milhão no carro, você passa, você vai apontando. A cada quilômetro que você vai passando é pi, você percebe Ele inverteu a educação. Ele fez eu sou de uma época que pegava goiaba, jambolão, jogava bolinha de gude na rua. Sou de 66, né? Jambolão é só o que tinha aqui. Sou de 66. As ruas de Bolívia, esse pedaço de Guilhermina, enfim. Jogava. Meu pai deixava, enfim, não deixava. Essas coisas, meu pai era minha companhia. Meu pai sempre se preocupou, quando criança, adolescente, essas fases aí. Era companhias. Então, meu pai sempre se preocupou com companhia, mas ele tinha um excesso. Desculpa, pai, não é para se mexer na tuba aí não, mas meu pai, eu costumo dizer que ele teve, pela experiência que papai tinha, meu pai era muito ligeiro. Meu pai teria que ter trabalhado com a informação. Meu pai me podou principalmente com informação. Meu pai não dava espaço, e também não dava informação. E eu acho que foi aí que meu pai pode ter um pouquinho assim, Mário, né? Você queria ouvir os porquês, né? Sim. É que na sua época... O não, ele é normal eu receber um não. Mas por que não? Senão pode despertar a minha curiosidade. Graças a Deus não me aventurei em cima de curiosidades. Mas o ser humano é curioso, né? Mário, você falando meia, a gente pode dizer que o Mário Nequinho é fundador também da família, é emancipadora, né? Eu vim para cá com 72. No ano 72, nunca mais saí, não pretendo. 72 ainda não tinha água encanada. Eu já tinha? Sim. Já tinha água encanada? Sim. Tá. Você é da época que as pessoas andavam de jacaré, Sorrisal, né? Sim. Andando de Sorrisal, Mário? Jacaré? Sim. Sorrisal não, Jacaré sim. Eu era medroso. O seu pai podia ver naquela época, a molecada, era a cola, era uma moda, a molecada cheirar cola, né? Sim. O pessoal turismo de um dia, seus balneários, sim. Balneários, do tempo dos balneários, Paulinho. Sim. Aquele de areia. Trabalhava no balneário, Mário? Não. Eu morei muito aqui na rua Jaú com Sorocaba nessa época. Vi muitos eventos de roubo, de briga, de... Nossa, coisa horrorosa. Vi muitas coisas horrorosas, porque eu ia fim de semana, eu sempre surfei, até 98 eu surfava. Então eu morava aqui próximo ali aos balneários, rua Jaú com Sorocaba, então eu passava muito nos balneários.
era coisa horrorosa, você via muito briga, muito assalto, você via casal fazendo sexo, enfim, você via de tudo. Aquela quantidade de gente era coisa horrível. Não coisa horrível, mas era coisa feia, horrível não, feia de se ver, porque não havia organização e muita gente junto, assim, em momento de lazer. As pessoas não se controlam, as pessoas deixam tomar pela emoção, enfim, né? Então era mais, foi uma época da cidade que ninguém pode negar. Deixa eu fazer um outro apontamento. Nessa época que você conheceu o tempo dos balneários, talvez você possa ter sido influenciado, porque a cidade tinha os lambi-lambi. Lembra, Mário? Me recorda especificamente lambi-lambi? Meu pai foi lambi-lambi. As pessoas que fotografavam as pessoas, na praia, fotografavam lá com um patinho. Sim, tinha um deles é o camarão e outros mais é que eu não me recordo não. Sim. O camarão vem depois, o camarão já era. Mas eu estou dizendo a pessoa. Daqueles patinhos assim, que puxava na beira d'água. Assim. As pessoas lá fotografavam. Eu não me recordava que chamava-se lambi-lambi. Lambi-lambi, ia revelar, daí botava lá no à tarde ele passeava com os binóculos, sim. Voltando atrás das famílias, tal. Tenho fotos desse binóculo, sim. Para poder estar vendendo para as pessoas. Minhas irmãs. Você não sabia que chamava lambi-lambi? Eu não me recordava. Ouvi na época, mas não. E o lambi-lambi, ele veio, usado politicamente falando, entrou na mente em substituição a esse da época que também tinha o nome de lambi-lambi. Lambi-lambi nem era o fato, era quem fazia, era o trabalho de lambi-lambi. Ah, tá, era o fotógrafo. Tá. Era o fotógrafo. Então as pessoas que vendiam lá seus camarões, seus peixes e tal, e outros que eram mais modernos eram os lambi-lambi, os caras que tiravam foto das pessoas. Sim, e depois voltava ali com a foto revelada, o tempo que revelava, tinha ali o Aurecola e tal. Sim. É uma outra Praia Grande, né? Sim, verdade. Então, talvez inconsciente a gente pode ter sido influenciado. A primeira parte da Praia Grande é essa... Sim, e uma coisa engraçada que minha irmã recordou, o meu pai ele era caricaturista. Tá. Então hoje nem tanto, mas no meu começo de lazer, eu pousava nos comércios, na Barca da Vida, Vila Matilde da Vida e outros. O meu pai... grande parte da vida dele, ele foi autônomo. E meu pai era caricaturista. Então ele tinha aquelas folhas grossas, não sei que material que é aquele, um lápis verde de desenhista, e ele fazia o rosto da pessoa só até o pescoço, caricatura da... Então ele ia nos restaurantes do Gonzaga, ele tinha alguns pontos comerciais, especificamente no Gonzaga, uns 2 ou 3, que autorizavam ele sentar, também autorizado pelo cliente, ele fazia caricatura Então minha irmã falou, poxa, que engraçado, você hoje faz foto social das pessoas e papai fazia na época lá de caricatura, né, ele desenhava daqui com lápis, aquele verde e tal. E as pessoas remuneravam ele? Sim, era o ganha-pão dele, né? Apesar de ser autônomo, então o pai fazia, minha irmã outro dia resgatou isso, falei, puxa, que pecado eu não lembrar que tenha um pouco a ver, né? Não, e fazer caricatura no Gonzaga, naquela época, a pessoa tinha que pegar a bicicleta aqui, botar a Ponte Pêncil, né? Já tinha esse transporte de ônibus, mas meu pai, ele como fazia noturno, ele chegava nos restaurantes em 7 às 7h30 da noite, e ele tinha que pegar o último ônibus. Por várias vezes meu pai perdeu o último ônibus de Santos para cá, que na época era uma linha única, diferente e tal. E ele chegava, vinha a pé de Santos para cá. Isso quando ele não dormia, ia lá para cá do Chapéu também no ônibus. Naquela época era poucos ônibus, tinha um ônibus verde e amarelo que fazia, ou você pagava uma fortuna do Breda, né? O Breda era uma fortuna. E o curioso, quando nós vamos falar mais, mas eu quando comecei, não era muito moda celulares assim, e eu tinha uma maquininha de bolso e eu não tirava muito, pela característica da máquina fotográfica, eu andava com ela, e eu tirava mais meio corpo da pessoa. Eu gostava muito mais nas mesas, né? Eu tirava essa parte, meio corpo. Então lembrava muito realmente a caricatura do a época em que foi aonde minha irmã falou, poxa, eu estou vendo as fotos aqui meia parecia, lembrava uma foto 3x4. As minhas fotos sociais começaram mais dessa medida pois com o tempo você vai com outros equipamentos. Hoje eu não tenho os equipamentos que precisa, porque eu não preciso
Hoje eu não tenho os equipamentos que precisa, porque eu não preciso de equipamentos para fazer o trabalho que eu faço. Porque é social, é diferente, eu não quero tirar o cara lá na pista de corrida, não. Né? Mas até porque quando eu comecei a fornecer foto para o Gazeta Social, o Babido falou, não, foto dessa maquininha aí serve para a minha coluna. Enfim. Tá. Mário, eu acho que já deu para contextualizar, entender, porque as pessoas veem hoje o sucesso, que é o Mário Nequinho, referência nessa parte aí de estar extraindo uma questão social, a conduta, as atividades sociais, entender de onde veio. Então, de certa forma, veio até de maneira espontânea, né? E natural, que você, talvez no seu inconsciente, vendo lá o pai, em outra hora, o trabalho, e o Mário sai de uma situação confortável, sim, onde confortável. Tinha domínio do conteúdo de gestão condominial. Porque se o Mário saísse da administradora X, a Y ia pegar o Mário, primeiro por conta da gestão. Segundo, que sempre houve essas concorrências de tentar absorver uma mão de obra de pronto para tentar pegar a carteira que não tinha, para maximizar... Sim, eu era convidado às vezes, traz X pedras, sim, tinha muito isso. A carteira. Daí o Mário Nequinho vai lá e dá essa virada de chave, foi virada de chave. Clicando pessoas. Como que nasce o Mário Nequinho, influenciador social? Eu não sei se está correto, mas é uma maneira de ver. Se você colocar o social, está perfeito. Pode ser qualquer coisa antes também, mas o social ele não pode deixar de correr. Registrador ou influenciador social? Porque, Mário, hoje tem aí as questões dos influencers digitais, tal, todo mundo no seu tempo, mas você, eu não vou dizer que você deu voz porque as suas fotografias não tinham vozes, mas você deu vez para muita gente, que às vezes ou com potencial ou não, você colocou no mundo, olha gente, existe fulano, porque você, nas suas fotografias, você não sempre só colocava e dava publicidade nela, você tem uma maneira muito inteligente, muito peculiar de sintetizar quem são as partes na fotografia e você faz menção de onde e tal. Isso eu costumo dizer que é o grande valor do meu trabalho. Há quem diga, apesar de que há quem diga que eu não trabalho, mas isso a gente tira de letra. O grande barato do trabalho é o conteúdo, o texto. E a cada dia, a cada momento, a cada instante, a minha preocupação é sempre enxugar o texto. Poder da síntese. Isso. Por quê? Estou preocupado com quem vai ler, para que leia, mas leia tudo. E para ler tudo eu não posso falar muito. E se falar tem que dizer o principal. Enfim. Porque dentro dessa questão de conteúdo, depois a gente volta lá no início, eu tive um prazer, tive a sorte, sei lá que nome que eu dou isso, quando um comércio na Malé, eu estava muito ligado a ele, que eu morava duas esquinas para trás dele, na época um comércio ainda muito badalado, muito movimentado. E ele falou, Marinho, faz um favor para mim, eu vou anunciar numa rádio e eu preciso colocar minhas informações em 33 segundos. Foi um dos maiores presentes que eu ganhei na vida, foi aquilo. Aí eu peguei um panfleto dele, outro panfleto, levei 2 para casa, eu sabia que ele tinha 32 ou 33 segundos. Aí eu montei, tá? Então, aí comecei a gravar, deu 1 minuto e 20. Precisava reduzir, 1 minuto e 10, até chegar aos 33, ou o tempo lá que ele precisava. E a partir daí eu peguei o conceito de que eu vejo coluna social, eu sigo muitas colunas sociais porque eu preciso, né, de referências também, eu preciso de pessoas que estão avante em minha relação. Mas em compensação eu vejo também jornalistas, eu vejo colunas de jornal, vejo colegas dizendo, eu vejo empresas querendo dizer que está vendendo tal produto, está falando uma tanta coisa, eu falo, ai meu Deus do céu, que segurar, porque é um problema deles, né? Então, para nós, a comunicação, e principalmente numa coluna, que não é todo mundo, você pega cada 10 pessoas, quem gosta de coluna social? Tomara que uma. Coluna social, tá? Então, para isso eu tenho que ser prático, já não gostam, né? Imagina se eu não for prático. Agora,
como nasceu tudo isso? Quando eu tive lá a sociedade, acho que foi a pergunta que você fez, eu saí de uma sociedade, eu já estava clicando com a tal da maquininha de bolsa, por aí, e naquele momento, além de administração de condomínios, mas é igual o casamento. Você sai de um casamento, você não bate, não sai bater na porta para arrumar uma outra esposa. Você vai dar aquele respiro, né? E no trabalho mesmo, uma sociedade, administração de condomínios ainda. Eu fui dar um respiro e parecia que a única coisa que eu sabia fazer era tirar foto. Eu já estava tirando foto informalmente. E estava tirando muita foto, porque eu não administrava a emoção, como eu falei para você. Mal chegar a um lugar, já sempre conheci bastante gente. Uma maquininha do doce. Dia seguinte já estava tudo postado, 8 horas da manhã, e não cortava, não editava, não tirava ruga, enfim. Aí eu falei, a única coisa que eu vou começar a tirar foto. Mas nesse aspecto... mas eu também tive outra felicidade. Tirar foto e fazer o copy, né? Fazer o quê? O copy, que é a parte do texto, né? Estou modernizando. Isso, mas aí eu ainda eu falava demais no texto. Mas antes de desfazer a sociedade, um ano antes, eu tive a felicidade do Abdu me chamar como colaborador de fotos, porque eu tirava muita foto social, para fornecer para o jornal, para a coluna social do Gazeta. Então, um ano antes de sair da sociedade. O Abdu, para quem não sabe, é um dos jornais pioneiros e que se mantém até hoje aí, depois dessa debandada da questão, a internet veio e ele continua lá. Você sabe que no passado eu toquei, né, fui músico e joguei dama e xadrez. Tem uma pergunta aqui. E ele sempre me deu voz. Sempre me deu voz. Eu sou muito grato ao Abdu. Conflita assim às vezes as ideias, mas é natural. Mas é um camarada que eu sou muito grato. Fico feliz de você também ter boa lembrança, boa passagem com o jornal ou com o Abdu, porque realmente foi uma grande oportunidade. Então, um ano antes de me desligar da sociedade administradora, eu já fornecia fotos para o social do Gazeta e eles escolhiam as fotos que saíram. Quando eu me desliguei da sociedade, eu continuei, achei que era a única coisa que eu sabia fazer, mas não queria voltar tão cedo para a administradora. Estava já feito o que precisava para o meu prazer e minha satisfação. Comecei a tirar fotos. E aí eu comecei, então, não existe, nunca, na prévia nunca, se não existisse uma manequinha, teria paparazzi na cidade hoje? Não teria. Paparazzi despertou tá. Aí eu comecei a comprar entradas em alguns eventos. Por mais de uma vez eu comprei entrada para ir em festa da OAB, a festa de final da OAB, que era uma das 3 principais festas, ou a segunda principal era a OAB e a PAI. Então eu comprava para entrar nesses eventos, para tirar foto das pessoas mais conhecidas, não importa em que grau, e daí eu comecei também a ficar conhecido. Tirou foto do fulano, tirou foto do vereador, tirou foto do prefeito, tirou foto do empresário tal. E aí começou a dar visibilidade. Então teve a fase em que eu tirava por lazer, depois, vamos dizer assim, desempregado, eu comecei a comprar entradas nos eventos grandes ou importantes da cidade. E aí teve uma outra fase em que algumas empresas, né, que eu vou inaugurar a loja tal. Aí eu comecei a trocar. Na época não tinha tanto celular assim, e as máquinas, eu comecei a trocar serviço, fazer parceria. Não vinha de fato dinheiro ainda no bolso. Vinha por exemplo, eu tinha uma máquina que era a pilha na época. A pessoa comprava X pilha lá, e às vezes eu falava, tem que ser essa pilha aqui, senão não dá. E aí eu chegava na hora do evento, se eu não levasse reserva, a pessoa comprava a pilha inferior, mas tudo bem, deixa pra lá. Então você começava a fazer troca de serviço e tal. Aí com o tempo, começa... O influenciador digital já faz isso hoje, a permuta, né? Sim. Ah, que bacana. Então, aí teve a fase de eu começar a fazer parceria, aí depois lá na frente começou o pessoal a me pagar, mas eu também, por algum tempo, eu não soube cobrar. Isso é verdade, tem que ser dito, eu não soube cobrar. Então eu investi muito tempo também, por prazer, por dedicação, por gosto, mas
tempo vai passando. Hoje, aí eu estou hoje numa fase onde dependendo do evento, é por hora, quantas fotos, quantas colunas eu vou pôr na rede, enfim. Show. Então, se lá atrás me pagavam um valor para ficar 3, 4 horas tirando 300 fotos, hoje não. Hoje talvez eu, dependendo, porque eu diferencio o evento, não dá para cobrar um valor por igualdade, não dá. A empresa tem um porte, a empresa dele tem outro, a empresa dela tem outro, então não dá. Então é por quantidade. Não, mas tem gente que fala, mas você meia hora que você me tira X fotos e faz Y colunas. Tá bom, então calma, olha. A gente fala, não, mas cara, você fica no meu evento aqui do início até o fim, e no final nós vamos comemorar, enfim. Então cada situação. Hoje sim, hoje a coisa está, pelo menos monetariamente, ela está sendo cobrada devidamente, mas eu investi um tempo, porque foi o que o nosso produtor aí disse no início. O tempo foi passando, porque eu demorei para identificar que o que eu fazia de fotografia o prazer do lazer ficou muito tempo dentro de quando já era trabalho. Você tinha sentimento, e quando a gente faz obra, Mário, eu digo porque isso é normal de quem se entrega, né? Você dava total entrega a voz e acaba não olhando, porque é bacana você trabalhar em algo, se alguém não te pagasse nada, você já ia fazer. Que é o que você fez no passado. E não tem arrependimento não. É o que eu faço na poetagem. Às vezes tem umas situações aqui, hoje, logo pela manhã, os corretores ali estavam diferenciando o vendedor do corretor. E eu tenho muita questão aqui, porque às vezes eu pego ali a documentação cheia de vício, tem que criar uma timeline de você resolver. E eu falo, eu faria isso aqui até de graça. Como às vezes eu faço para algumas senhoras. Então você faz algo de graça, alguns casos. Quando você atribui um valor para alguém pagar, a pessoa paga mais. Sim, porque o seu trabalho é diferenciado. Você falou da questão da coluna social. Não é que as pessoas não cultuam a coluna social. É que a coluna social não criava conexão com as pessoas. Porque as colunas sociais falavam do empresário X, só de pessoas que as pessoas viam na TV, às vezes não falava nem o lugar que tá. Você democratizou, tá vendo, Fernando? Chapa aqui no Mário, por favor. Você democratizou essa questão social, porque você não deu voz, você deu visibilidade para todos de maneira democrática. Isso é fato, sim. Você não deu visibilidade para fulano porque ele é dono da empresa X, do jornal X, da TV Y. Que as colunas sociais eram um saco, era muito chata. Verdade. Era só pessoas de utopia que você não achava na sociedade. Você não, a pessoa, fulano de tal, opa, conheço fulano de tal, isso vai gerando conexão. Você fez isso, muita maestria, e deixou um legado para quem está vindo agora. Se a pessoa vai virar influenciador digital, influenciador X, Y, Z, você deixou, eu penso que vai ser difícil de copiar na questão da redação, porque eu te sigo. Muito obrigado. Sem fazer escândalo. O seu texto, a foto e o texto, mata. Abrindo um parênteses, eu vejo redação de 1 ano e meio para trás. Menina, eu falo, nossa, como eu falei demais, eu consigo enxugar redação de 1 ano e meio para trás. Então, dentro disso aí que você está falando... Isso é treinável, né, Mário? É que você vem tentando melhorar, todo dia tentando ser melhor? Sim, porque repetindo, uma coisa que eu não falei, mas uma repetindo. Eu cresci ouvindo rádio. Tá. Repetindo. Caçula, 5 irmãos e mais o meu pai mesmo, o que todos eles escutavam de rádio, eu escutei. Então eu escutei das mais diversas rádios. O que tem a ver o rádio com a redação? Rádio, isso é tudo sintético. A TV até tem mais tempo. Você tem que imaginar. O programa de TV, o cara às vezes tem um programa de 1 hora ou X tempo, tá ali, ele fala as abobrinhas que ele quiser. Aliás, falam-se muita abobrinha e muita coisa de forma não muito clara. Mas a rádio é comercial, a rádio é tudo sintético, tudo é tempo, enfim. Até o próprio locutor ele não pode encher muita coisa. Então esse ponto do rádio ele me acrescentou bastante, que isso é a informação enxuta, que eu costumo dizer. Segundo, aquele momento lá na barca, eu também fazendo muita ata, me deu muito também, a redação comigo. Amigão, põe 10, não vou falar jornalista, não, a classe vai vir para cima de mim, mas pega 10 pessoas que gostam de redigir, vamos ver quem enxuga menos e passa a informação melhor. Então, a vivência de ouvir rádio, o momento lá de uma experiência única que foi
colocar dentro de um tempo mínimo informações comerciais. E o ponto e o consumidor final, que é você que está lendo. As pessoas não gostam de leitura. Pessoas não gostam de leitura, então eu sou obrigado a sintetizar cada vez mais. Cada vez mais. Mas, pô, da hoje, a minha filosofia de escrita é a seguinte. De cada 10 palavras, eu tenho que fazer 7. Se você me der um texto que tem 10 palavras, a cada 10 eu tenho que fazer 7. De cada 7 eu faço 5, de cada 5 eu faço 3, de cada 3 eu faço uma palavra. É esse o conceito. E aí resume nesses textos, sempre destacando a pessoa, sempre procuro preservar o nome e o último sobrenome, o negócio dela, enfim. Então essas coisas são principais, tem que estar. E o que tiver no meio é bem que não dá para ficar sem mesmo. Tá, bacana. Não é dando muita volta para dizer nada. Aproveitar essa questão que você está dizendo, que as pessoas não gostam de ler. Não gosta de ler muito, né? Muito tempo. Né? Muito tempo. Isso aí, na verdade, não é só seu sentimento. Isso, na verdade, tem estudos de várias... Tem uma empresa aqui do meio jornalístico da região, que ela está tanto na parte televisiva como na parte escrita. A parte dela de internet, o pessoal, não adianta fazer texto lá com 20, 30 parágrafos, porque as pessoas só lêem o primeiro e no máximo o começo do segundo. E ali para. Então a empresa ali tem todo um trabalho de campo, de buscar informação, que por mais que sintetize, vai estender, mas as pessoas só leem os 2 primeiros parágrafos. Então, é tentar resumir no primeiro e a imagem. É ser inteligente na imagem, na captação da imagem, porque as pessoas falam fotógrafo. Você não é fotógrafo. Você é um captador de imagem que você consegue captar no melhor momento. Porque um fotógrafo, se a pessoa fazer um curso, vira um fotógrafo. Sim. Mas a sensibilidade. Você não tiver a sensibilidade. Você tem a aceitação de dar espontaneidade para a fotografia, que a pessoa, quando a pessoa está na frente de um manequim, ela se comporta de outra maneira. Ela se prepara para a fotografia. Diferente de um fotógrafo que não tem relacionamento. Não, é o manequim, hoje denominado manequim paparazzi, que não tem de nada de paparazzi, porque o paparazzi... É o inverso, né? Até pegar o pessoal. Pegar no flagrante, até por conta do que aconteceu. Não, isso não é. A princesa Diana, paparazzi não ficou bem vista, mas o manequim consegue virar um paparazzi do bem. Ele de certa forma, ele ajudou o movimento dos paparazzi, que é uma pessoa que registra fatos e não coloca a pessoa em saia justa. Eu costumo dizer aqui que o tom do nosso podcast é tentar não polemizar, não colocar ninguém em saia justa, e que você faz muito bem no que hoje é trabalho, mas que você já tinha paixão e fazia. Você é muito feliz nisso, Marcos. Com relação aos fotógrafos, como eu te disse antes, fotógrafos, alguns andaram pegando o meu pé, mas a gente entende por que eles pegavam no meu pé. Mas a maioria dos fotógrafos, pelo menos os que eu vejo, eles não têm muita preocupação em enquadramento da pessoa na foto. A maioria, tá? Eu só reparo, mas obviamente sem dizer nomes. O problema é deles. Sim, porque você não é fotógrafo. Isso, você acaba sendo diferente de tudo isso. Você vai numa festa de casamento ou coisas assim que englobam muito, uma festa familiar de muita gente, você vê que os fotógrafos, ele não te dá orientação de posicionamento. Não, talvez não seja obrigação deles. A pessoa, vamos falar, a verdade seja dita, a pessoa tem que ter noção que se ela vai para a foto, a obrigação é dela de se posicionar. Mas, em se tratando do meu trabalho, porque qual é minha filosofia? É que você veja uma foto minha e fala, caraca, porque nem todo mundo é fotogênico, tá? Tá, eu que digo. Então eu quero, qual é o meu prazer? Não é só tirar foto e pôr na rede. Meu prazer é que você, que você veja a sua foto, eu levo ele. E as pessoas dizem, nossa, Mário, eu fico bem na sua foto. Mas por que fica bem? Porque eu colaboro para que a pessoa fique bem. Eu tenho uma característica que tem um fotógrafo aí, que até um tempo atrás ele me atormentava, porque eu sou o inverso dele. Ele chegava num lugar... Se tivesse mais de uma pessoa, ele queria dar já na primeira cena o ajuste, fica assim, fica assado. E eu não, eu faço o inverso dele. Se tem mais de... Aliás, para principalmente se tiver mais de um,
Eu aviso, a primeira cena é de vocês, do jeito que vocês quiserem, a segunda eu sugiro se precisar. E normalmente, quando tem mais de 3, 4, 5, vixe, metade sai sério, metade sai com cara de... Enfim, é um desacordo total. E para começar, parece, com exceção de festa de final de ano, que é a integração de fato, mas quando não é festa de final de ano, se tiver 5, 6 para frente, parece que metade está... Parece turma torcida de diferente, que estão tudo junto, né? Metade está bravo, metade está feliz. Então, e aí você, numa segunda cena, porque aí às vezes eu não conheço a maioria, aí eu tento harmonizar, eu falo uma graça. Vai quebrar o gelo. Sim, eu vira e mexe, eu mudo a frase, mas eu falo algo. Pode reparar, quando você vê uma foto que tem uma quantidade mais de 5 para cima, no mínimo um terço está dando risada. Em geral é porque eu falei uma graça. Porque na primeira chapada que eu dei, eles saíram... Na minha foto não ficou bonita, a minha foto não ficou... Então eu contribuo. Então o resumo é, eu contribuo de alguma forma para que as pessoas fiquem bem na foto, mas não só para o meu prazer, principalmente para que ela fale, fiquei bacana, porque as pessoas não sabem se posicionar para uma foto. Eu tenho vários caras que se eu... Enfim, tem aí E daí o que o pessoal chama de foto, se fosse só simplesmente tirar foto, vários fotógrafos estariam descontando 5, 6 vezes mais do que você, porque você vem da questão do relacionamento. Bacana do seu trabalho não é a fotografia, é o relacionamento, ser um vietnamita. Quando eu digo vietnamita, é conhecer as pessoas. Você conhece o dia a dia das pessoas. Você não vai lá, você pode fazer uma anotação complementar, mas você é fruto do meio, que você viveu a sociedade, você vive a sociedade, está inserido nesse contexto há muito tempo, e você consegue, dentro da sua ótica, na hora de formular a sua redação, transmitir de modo que a pessoa, não, é isso mesmo. Ou quem não conhece, consegue assimilar, não, isso que ele escreveu, fulano já imaginava que ele era de X empresa. Mário, hoje é o seguinte, Mário Nequinho profissionalizou. E o camarada, quando quer contratar o Mário Nequinho, você já falou que tem lá os pacotes que você vai... Isso. A pessoa te contacta por onde? Por vias normais, rede social, Facebook e Instagram, Mário Nequinho Paparazzi. E Mário Nequinho Paparazzi. Isso. Vai anotar aí para deixar na tela, tá? Mário Nequinho Paparazzi. E pelo WhatsApp, DDD 13 99721 5119. E eu recomendo, para quem não conhece, dê uma navegada antes, em especial no WhatsApp, no Instagram, que ali tem um resumo, todas as fotos ali estão legendadas e uma noção principal do que a pessoa vai ter se ela contratar o Mário Nequinho. O objetivo principal é divulgar ela, o negócio dela ou quem ela quiser, desde que seja tudo lícito. Né? Desde que o evento seja lícito, né, Mário? Desde que seja tudo lícito. O Mário fotografa de maneira, se o evento for lícito, legal, ele fotografa de maneira democrática, sem olhar quem, fotografa todo mundo, né? Dentro disso, é importante, se você permitiu comentar, ao longo do tempo, porque lá atrás eu tirava muita foto, tirava de graça todas as fotos, e tirava de muita gente, mas hoje, passado um tempo, eu escutava, agora você só tira foto de conhecido, de famoso, aquela coisa toda, mas não é. Nós temos critérios, e coluna social ela tem critérios, por si só ela tem critérios, e eu também tenho que ter critérios, porque eu vivo disso. Se lá atrás era um trabalho que eu tinha tempo disponível para fazer como lazer, na prática era um lazer, mas hoje é um trabalho. Hoje, eu lembro que quando eu editava fotos lá, quando era lazer, até nos primeiros meses que já era trabalho, mas era ainda parceria, eu vivia das minhas reservas, eu tinha às vezes a pessoa estava com uma espinhazinha aqui, o Mário, né, que ia lá e tirava aquelas. Hoje não. Se a pessoa tiver
vai ser um caso muito especial. Não vou tirar a espinhazinha dela, porque não dá. Então, mas eu tirei muitas olheiras, muitas espinhas, muitas, enfim. Não, agora você me deixou curioso. Como é que você vai tirar a olheira? Sim, na maquiagem, uma coisinha básica de editor de texto, eu tirava. Porque... tá. Na edição da foto. Tá. Quando era na maquiagem, pensou na maquiagem? Na maquiagem, desculpa. Não foi a minha colocação. Mas porque dava tempo na época. Hoje tirar a espinha, já pensei, tirava. Não. Mas eu faço, às vezes a pessoa tá com. Eu vou lá, tiro. Eu arrumo, às vezes, vamos supor que tá assim, vai ser uma foto minha assim, não. Eu vou lá, vou mexer aqui, se eu tiver um grau de intimidade. Eu deixo a pessoa bem pra cena, o mínimo, né? O mínimo, mas na época de tirar as olheiras eram então as pessoas, simples edição. As pessoas questionam o Mário Nequinho que hoje só tira foto do mas não é assim. Eu não mudei, eu não deixei de clicar nos. Se eu tiver, por exemplo, num lugar comercial onde eu encontro um amigo de época, ele ainda entra no critério de ser clicado, até porque eu vou ter história, eu vou ter um textinho bacana para contar dele, mas então não é diferença social que eu clico, não. Aí eu, às vezes, também, quem me contrata hoje são o grau social, né, que normalmente me contratam. Então, mas no caminhar, por exemplo, agora domingo, se Deus quiser, vou num evento lá da PAR, numa outra foto, mas também numa outra condição de estou caminhando para trabalhar com um instrumento desse. Também, a gente vai ter critério, mas não deixa não faço vista grossa para quem não tem. Vai ter um trabalho audiovisual também, partindo para entrevista, né? Se Deus quiser, em breve. Então lá na PAI já estou fazendo alguns testes aí de coisinha amadora. Eu vi sim. Estou corrigindo alguns cacuetes, tá? Você está com as lapelas, né? Então o microfone da lapela estava fazendo mais sucesso que eu, né? Sim. Mas para ambiente de muito barulho, aquilo lá não é apropriado. Aí graças ao nosso produtor ali já fui recomendado ganhei uns patrocínios, enfim. Sim. Então em breve a gente vai estar partindo também para para entrevista, né? Não especialmente podcast, mas entrevista. Mas o bacana, Mário, que... Eu estou sentindo necessidade de falar. As pessoas quando vê lá uma câmera de uma determinada emissora, já aparecia ali na frente, querendo. No seu caso é igual, você é igual a uma grande emissora, porque o Mário Nequinho, ele conseguiu fazer com que as pessoas, o Mário Nequinho, todo mundo quer ser clicado porque tem, como você acabou de dizer, tem um critério. E fora o critério, sabe que não vai ter nada de desonroso, vai ter felicidade na narrativa que você vai... O objetivo é valorizar as pessoas, né? Você valoriza. Todo dia um conhecido falou, por que você não começa a falar mal das pessoas? Você está falando muito bem. Falar mal, até cheio de página que está falando mal. Aí outra, eu não fui criado para isso. Eu não quero ver a satisfação das pessoas. Eu já levo umas bordoadas falando bem, imagina... Aonde vai levar, né? Aonde vai levar? Falando bem, o pessoal já me dá umas espetadas, falando bem das pessoas, mas é uma minoria, mas não, pessoas significante. O mal pode dar clique, como sensacionalismo, imediato, mas não perpetua. E no caso, essa condição vossa de poder tirar das pessoas o que ela tem de melhor, que nem todos conseguem enxergar e tirar... Tenho tocado bastante corações, viu, André? Principalmente quando eu vou lá na página da pessoa e colho... palavras ou frases de momentos que ela passou, que eu estou acrescentando na legenda, coisas que ela viveu na semana, no mês, foi fazer uma grande viagem, teve grande comemoração com o pai. Você também tem história de pesquisa, você faz a pesquisa? Amigo, são três, quando a legenda ali construída, ela não é assim não. Você vai lá, ou eu conheço o André de fundo, eu tenho elementos para daqui mesmo já digitar no momento do post, ou fazer um rabisco antes. É um ponto. Segundo ponto, na hora, se eu clicar ela foi uma situação do evento, seu nome você estuda, faculdade, algumas coisas sociais, colhi com ela na hora. Ou não deu para falar, está muito ocupado no evento, não era o caso de conhecer a pessoa, eu vou construir a legenda, eu tenho que ir lá na página dela, vou no Instagram, vou no Face, pego 2 meses antes, enfim, dou uma passeada na rede e vou fazer a construção. Nesses casos, por exemplo, uma construção de uma legenda demora em média 20 minutos.
Porque eu faço, modéstia à parte, eu sou detalhista, enfim, 20 minutos entre construir e digitar. Então, você faz a conta, você pôr 10 posts no dia, a maioria é pessoa que você não conhece, não tem o histórico que eu tenho com o André, ou com o Fernando, enfim. Então, é construção de aquela legenda ali, ela está enxuta. Mas caramba, mas está falando de 20 minutos para fazer 7 linhas, ou 3 parágrafos? Só Deus sabe. Então tem todo um critério. Não é culpa de ninguém, é culpa minha de ter essa característica. Mas é aí que toca o coração das pessoas, beleza? Aí é que está o valor do meu trabalho. É mais uma razão das pessoas estar contactando o Mário lá no WhatsApp. Qual é o número do WhatsApp, Mário? 13997215119. As redes sociais, Instagram? Mário Nequinho Paparazzi e Facebook Mário Nequinho. Tá. Mário, foi bom para você, não? Ótimo. Eu queria que o Mário Nequinho, com toda a sabedoria que ele tem, deixasse uma mensagem, com toda aquela sua calma, com toda a sua vivência, deixasse uma mensagem. Eu tentar resumir o seguinte, as pessoas, nós estamos caminhando onde as pessoas estão, uma não se importando com as outras. E eu acho que justamente o caminho tem que ser outro. As pessoas têm que se unir mais, lógico, adotando seus critérios para com quem vai se unir, porque o ser humano ele é complicado e outras coisas mais, mas a humanidade tem que se unir mais. E o que eu tenho visto é totalmente o inverso. E me parece que tem aí não é enquadramento que fala, mas tem um versículo na Bíblia que fala que o ser humano foi feito para viver um ao lado do outro, um ajudar o outro. E para sintetizar tudo isso, para quem puder praticar a doação, seja do tempo, seja de recursos e seja de acessórios, isso, aquilo, outro. Né? As pessoas têm que se ajudar mais, adotando os seus critérios, né? Isso é lógico, cada um adota o seu critério, mas a humanidade se ajudar mais. Você acha que a humanidade tem que se ajudar mais? Mário, nós estamos gravando, vou sair aqui fora de contexto, não costumo fazer isso, mas hoje nós estamos sendo impactados diariamente por conta de tudo isso que está acontecendo na parte central do mundo, na guerra na Ucrânia, que a Ucrânia, de maneira física, ela acaba ligando o Oriente do Ocidente. E o que você acha dessas pessoas que se dizem sábias tá guerreando, Mário? O maior pecado da humanidade é querer por não digo uma glória individual ou uma vaidade, mas eu não sei, não encontro o termo agora, mas por uma vontade exclusiva, acabar com vidas ou com territórios em cima de uma vaidade ou coisa. Eu ainda essa semana estava vendo as imagens da guerra, realmente, e confesso que eu não me aprofundei o real motivo, me perdoa, mas independente qual seja, é triste, né? É triste e não me espanta, porque se ocorreram as anteriores, é muito provável, penso eu, que venham outras, já tem essa, mas de uma forma apenas dupla, aí, mas a humanidade ainda pode esperar muitas coisas negativas nesse aspecto, guerra. Dupla não, que na verdade está acontecendo uma injusta agressão e uma justa defesa, que a Ucrânia na verdade só está se defendendo. De uma forma individual. Né? Por que eu te perguntei isso? Porque você viveu várias micro-guerras dentro dos condomínios. Às vezes uma pessoa que tinha uma cobertura querer colocar, sobrepor a vontade dele, porque paga muito mais no condomínio, o condomínio andasse conforme a vontade dele. Ou o camarada tivesse mais do que uma unidade no prédio, queria achar que era... por isso que eu te fiz a pergunta. E pode se resumir, sem defender nenhuma religião, mas apenas em defender aí a divindade celestial, falta de Deus no coração, né? Porque quem acredita em Deus, lógico, defender sim, mas atacar por puro prazer, não, né? Então, eu penso que a gente precisa de vários Mários Nequinho no mundo para poder apaziguar as coisas. Mário, foi uma honra te receber aqui. Você sabe que o podcast nosso aqui
denominado Causa Case, na maneira que a gente tem de homenagear algumas pessoas. Nunca tomei uma cerveja com você, nunca almoçamos juntos, mas eu sempre admirei, eu sou muito observador, sou fã do seu trabalho, já fiquei fã do Mário numa reunião de condomínio. Quando você vem para esse trabalho e você dá continuidade e diariamente a gente vê cada vez melhor o Mário Nequinho de hoje, melhor do que o de ontem, a nossa ideia é também democratizar essa questão de dar publicidade de quem faz as coisas andar. Então você hoje é um case nessa parte de, como eu disse, de influência social. Então a gente se sente grato, e ainda mais agora nesses seus novos projetos, quando você estiver rodando os novos projetos, se você nos dá a honra, vamos bater um papo no futuro. É você que vai me dar a honra que serão entrevistados, se Deus quiser. Tá bom, mano. Eu te agradeço o convite, foi um prazer e espero ter sido claro. Às vezes eu me empolgo na informação. Geralmente eu costumo passar a informação correta, mas não é fácil estar aqui diante de um microfone, de 3 pontos de imagem, um produtor experiente e uma bela assessora ali. A gente às vezes toma o pé pelas mãos e... Não, mas você pode ver que as luzes no entorno são apagadas. A luz maior do que aqui em torno do entrevistado, da pessoa que tem a história de case, e você é um grande case aí para todos que querem ser inseridos nesse contexto. Obrigado, André. E como ser humano também. Amém. Beleza, Mário? Deus permita que eu continue assim. Obrigado. Amém. E bom dia. Amém. Obrigado. Bom dia a todos. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo de quem sai vitorioso. É aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história, lá no futuro, seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.